procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, eu vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Você está sentindo o fluir do Espírito Santo? Você está sentindo a graça de Deus aqui? Você está sentindo a porção reservada para essa noite? Adore, adore, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Hebreus, capítulo 11, verso 7. Hebreus, capítulo 11, verso 7. Você veio adorar o Senhor? Seu coração está cheio hoje? Se prepare. Tem uma porção extra para ser manifesta sobre nós e através de nós. Creia nisso. Esteja pronto, pronta para isso. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz assim. Coloca na King James. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos,
movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Numa versão um pouco menos conhecida, diz assim: pela fé, Noé, quando advertido acerca do que havia de acontecer, movido por temor, construiu uma arca a fim de salvar sua vida e sua família. Amém? Vamos orar ao Senhor? A ti honra, glória e poder para sempre. Espírito Santo, é em tua palavra que nós nos espelhamos. É para ti e por ti que nós estamos aqui. Pai, tu não tem nenhuma obrigação de falar conosco. O culto é para ti, o louvor é para ti, mas a palavra é para nós. Então, Pai, em nome de Jesus, sem nenhuma obrigação, mas porque precisamos, necessitamos, estamos com sede e fome da tua palavra, fala conosco. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Você pode sentar. E como é bom estar na casa de Deus, e como é bom estar aqui hoje. Como é bom saber que Deus tem cuidado de nós e que a sua misericórdia nos alcançou. Quem foi alcançado pela misericórdia do Senhor aqui? Para você que está em casa, hoje nosso culto começou às 4h35 da manhã. E Deus que é bom, que é misericordioso, que marca encontros, teve salvação às 4h53 da manhã. Teve entrega de vidas. E essa entrega nunca teve a ver com o pastor Leandro. A entrega tem a ver com a palavra, tem a ver com o que estamos vivendo, tem a ver com a atmosfera que estamos envolvidos. E é muito bom estar em um lugar onde nós sabemos que cada detalhe aqui, a honra e a glória é para o Senhor Jesus, mas que fizemos e estamos fazendo juntos. Hebreus capítulo 11, verso 7, ele talvez seja um texto que não é tão lido quanto os primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus. A galeria dos heróis da fé, a definição de fé do capítulo 11, ela entra em tantos argumentos, mas o verso 7 ministrou profundamente meu coração. Talvez você nunca tenha se perguntado qual o tamanho da sua fé, e talvez até tenha medo de fazer isso, ficar pensando: ah não, minha fé, eu não sei qual é o tamanho. Você já se perguntou isso, qual é o tamanho da sua fé? Alguém aqui já orou para o Senhor aumentar a sua fé? Jesus ensinou os discípulos a orarem por fé, porque se a fé é um dom gratuito, eu preciso entender que a minha fé, sim, ela infla, ela alcança espaços maiores à medida que o tempo passa. O tempo vai passando e a gente não só cresce do tamanho da calça, não. A gente cresce também em nossa fé. E de forma alguma a fé que eu tenho hoje é do tamanho da fé que eu tinha quando entreguei a minha vida aos 11 anos de idade na usina São José. A experiência com Deus vai nos levando a águas profundas, a um relacionamento íntimo. O inimigo tenta mostrar que no tempo parece que a gente esfria, que no tempo parece que, né? Não é assim na minha casa, não é assim na minha vida, não é assim na sua. Até porque nós estamos ensaiando para um grande coral. Um dia vamos estar face a face com Deus, e a gente tem que treinar aqui como é que vai ser a adoração, como é que vai ser a alegria, como é que vai ser os abraços, porque lá vai ser júbilo, gozo, paz. Lá não tem morte, lá não tem perca,
lá não tem doença, lá não tem tristeza, lá só tem alegria. Enquanto isso, aqui na terra, a gente vai convivendo com os problemas, com as dificuldades e com os milagres. Com problema, com dificuldade, mas com muitos milagres. E o que é que são milagres? Bem, milagre é tudo aquilo que eu não posso fazer, que eu não tenho recurso para fazer, que muitas vezes eu não sei fazer, mas de forma extraordinária, sobrenatural acontece. Então nós chamamos de milagre tudo que nós sabemos que não temos competência, mas Deus faz. Esse altar é um milagre. Esta igreja nesse lugar é um milagre. Você é um milagre. Já pensou onde é que você estaria se hoje a tua vida não estivesse dentro do altar? Será que eu sou a única pessoa que tive a minha vida colocada em risco algumas vezes? Vezes que eu sei e outras que eu não sei. Quantas emboscadas, quantas situações o Senhor nos livrou. E a gente só vai saber quando chegar no céu. Por isso que todo dia é motivo de agradecer pela vida, pela continuidade, pela família, pela intervenção de Deus em nosso cotidiano. A gente faz planos, traçamos metas, objetivos. E é bem comum, ao traçar planos, objetivos e metas, achar que porque queremos, Deus quer. Eu já me frustrei com isso algumas vezes. De sentir o coração arder por algo, sabe? Desejar muito algo e na hora deu errado. E por que dá errado? Porque não era o plano de Deus. E a gente vai crescendo, a nossa fé vai aumentando e nós precisamos aprender que às vezes Deus pega os nossos sonhos e transforma eles em pedaços. E por que Ele faz isso? Porque é diferente de mim que tem uma visão linear, enxergo o agora, porque estou diante do agora. A visão de Deus é panorâmica. Deus vê o ontem, o hoje e o amanhã com a mesma clareza. E na visão panorâmica de Deus, era necessário nos esmagar para nos refazer. Quem aqui já teve um sonho perdido? Quem já teve uma perspectiva de vida mudada? Que bom que foi assim. Porque Deus olhou no túnel do tempo e viu você aqui hoje. E viu você de pé, adorando, servindo, exaltando o nome dEle. Graças a Deus, em dezembro, dia 29, eu e Cléo vamos completar incríveis 18 anos de casados. Estou novinho ainda, né, pastor? Casei novo, cedo. Há 19 anos atrás, estava eu na porta de uma fábrica, olhando para ela e dizendo: é aqui que tu me quer, Senhor. Eu trabalhei um dia numa empresa chamada Vinho Carreteiro. Um dia. Durante um dia eu fui engenheiro da Vinho Carreteiro. Um dia. Não foi nem um dia, foi uma tarde. Durante uma tarde eu olhei para aqueles recipientes onde o vinho é guardado. E fiquei olhando assim, dizendo: é aqui, é. No final do dia meu telefone toca: vai ficar conosco? Tudo certo?
Eu fiz, posso dar a resposta amanhã? Disse, por quê? Disse, porque eu tenho algo para decidir. Disse, o quê? Tem uma proposta melhor? Disse, tem. Qual é? Não conheço ela ainda. Disse, por que você está falando isso? Disse, porque Deus não falou comigo ainda sobre isso. E quando eu fui casado, Deus falou comigo. Eu acho que eu sou meio desorientado. Deus tem que falar claramente, porque senão eu fico meio perdido nas coisas. E Deus falou comigo que é para trabalhar aí ainda. Eu fui hoje. Gostei do valor que eu recebi pelo dia. Mas Deus falou comigo ainda. Estou em dúvida. Resolva a sua vida, viu, seu Leandro? Eu fiz. Esse é o problema, quem resolve não sou eu. Esse negócio de livre-arbítrio acabou quando eu fiz assim, ó, eu entrego a minha vida a Jesus. Agora eu vivo um propósito, a direção é dele, a vontade é dele. Eu estou às vezes querendo ir para a esquerda, o Senhor disse, não! Acordei pela manhã, liguei para Cléo, a gente não era casado ainda, a gente é crente, só se juntou depois que casou. E aí, tu quer um engenheiro de marido ou um professor? Ela disse, Deus falou que é contigo. Eu falei, comigo ainda nada. E contigo? Ela, nada. A gente já orou, Deus não falou nada ainda. Daqui para a hora da decisão vai ser claro. Você sabe que é assim. Eu fiz, sei. Vai intercedendo aí. Perto das 9 horas da manhã, eu já estava me vendo com aquele capacete branco. Eu já estava me vendo entrando ali na placa da L. Queiroz em Garaçu, descendo. Aí eu fui ler a palavra de Deus. Senhor, eu vou te honrar lá, viu? Eu vou te honrar lá. O Senhor sabe disso. Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um destino. Não é o que você quer, é o que eu quero. Eu peguei o telefoninho, liguei para o gerente e disse, meu amigo, a vaga está aberta. Ele fez, qual é a sua contraproposta? Eu fiz, o dono de tudo disse que me quer fazer outra coisa. Eu abençoo você e sua empresa, eu vou para o outro lado. E já que se completaram 19 anos que eu estou em sala de aula, vivendo o meu propósito. Será que eu tenho duas pessoas ousadas aqui para dizer, despedaça os meus sonhos e cumpre a tua vontade, Senhor? Tem mais de duas pessoas, né? Você entendeu o que você acabou de declarar? Abrir mão de sonhos, de projetos, de propósitos, para viver o propósito que Deus tem para você. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronta? Tem certeza disso? Então se prepare para andar do lado do ser mais extraordinário desse universo. Se prepare para ver o sobrenatural acontecer. Esteja pronto. Porque o Senhor não está mandando você trocar, não. Você foi criada para isso. Não é uma negociação. O Senhor te fez para isso. A visão dele é panorâmica. Ele vê além. Deixa para mim agora fixo aqui, Hebreus 7:11. Um dia, um homem chamado Noé, diga Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 9. A Bíblia diz que Noé era justo, reto, íntegro,
criava seus filhos diante da palavra, fala que ele estava bem, que ele estava prosperando, que o que ele fazia era correto. A Bíblia não diz que ele era marceneiro. A Bíblia não diz que ele trabalhava com madeira. A Bíblia não diz que ele era carpinteiro. Mas o Senhor aparece para ele e diz o quê? Construa uma arca. De quem foi o comando? De quem? Não foi uma promessa. Foi um comando. E a gente vai entender a diferença entre advertência e promessa. Hoje a gente precisa entender um pouquinho que tem coisas que são promessas e que tem coisas que são direções claras. Tem gente aqui hoje para viver direção. E tem outros aqui que precisam entender o que é promessa. Precisam viver a promessa. Noé recebeu a instrução de Deus e a instrução tinha a ver com ele, com a família dele e com a penca de animais. No capítulo 6, do verso 11 em diante, Deus diz a ele assim, ó, tu vai construir uma arca, dentro da arca tu vai salvar a tua família, tu vai levar um par. No capítulo 6 diz que é um par de animais. No capítulo 7 o Senhor melhora a história. Não é que Deus se arrepende não, talvez foi para que Noé não se assustasse. No capítulo 7 o Senhor diz: é um par de cada animal impuro e 7 pares dos puros. Você tem noção o que é você receber uma advertência de Deus, que algo vai acontecer e que você vai salvar a si mesmo, a sua família e um monte de animais? Noé precisou ter o que para cumprir isso? Fé. Noé precisou ter o que para cumprir isso? Fé. A Bíblia não diz que Noé teve que ter experiência. A Bíblia não diz que Noé teve que ter ferramentas. A Bíblia não diz que Noé precisou ter ajuda. A Bíblia diz que Noé precisou ter, porque tem coisas que só são construídas pela fé. Eu posso ter uma boa dialética, uma boa pregação, eu posso ter um bom conhecimento, eu posso ter uma boa leitura, eu posso ter um bom preparo, eu posso saber bater bem essa bateria, eu posso saber falar bem, eu posso saber cantar bem, mas tudo isso é inútil se em mim não habita a fé que constrói. Talvez um carro da Hyundai seja feito sem fé. Talvez um bolo da Simone Barro seja feito sem fé. Mas o teu altar só é construído com fé. A tua família só é construída com fé. O teu propósito só é construído com fé. Noé pegou a fé e colocou ela em prática. Diga comigo, a verdadeira fé constrói. Capítulo 11, verso 7 diz assim: quando divinamente orientado, na tradução que eu li, que é próxima do original, usa a palavra advertido. E qual é a diferença entre uma promessa e uma advertência? A promessa depende do teu coração. A promessa depende do teu posicionamento. Se Deus te fez uma promessa, se tu se manteres fiel, vai se cumprir.
senão não vai. Pastor, mostra um exemplo só para o senhor está falando, se a Bíblia não casa, né? Jesus. Judas Iscariote, Judas Tadeu, Tiago menor, Tiago maior, Simão, Pedro, tinha Simão e tinha Pedro, Simão e tinha Pedro, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, chamado de Levi, João, faltou um, né? Qual foi o que eu não falei? Não lembro. Ouviram de Jesus o seguinte: eis que vos dou poder, em meu nome expulsarás demônios, o que fizeres eu irei abençoar. Vocês vão saquear essa terra, entregar na mão do reino de Deus. Vocês vão com a sandália só, com a roupa só. Onde vocês entrarem e forem abençoados, lá haverá bênção. Onde vocês forem amaldiçoados, eu vou amaldiçoar. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus disse isso a quem? Aos 12. Os 12 viveram? Não. Judas viveu isso. Por que Judas não viveu isso? Jesus errou, foi. Quem errou foi Judas. Porque a promessa que foi direcionada a você é Deus dizendo: se mantenha firme, se mantenha fiel, se mantenha na brecha, porque eu vou te usar. Mas se você olha, não acontece. Ou você acha que eu não tinha escolha de dizer: ei pai, eu não quero pilotinho não, eu quero capacete branco. Sabe o que teria acontecido? Aqui hoje teria outro. Por que você acha que a obra não ia acontecer por causa de mim? Deus tinha levantado outro. Mas ainda bem que na minha pouca força, na minha fragilidade, na minha fraqueza, na minha imperfeição, na minha impureza, eu me mantive firme. Para viver a promessa precisa se posicionar na promessa. Quem concorda? E a advertência? A advertência não depende de vado não, viu? Quando Deus falou com Noé: vai chover. Se Noé obedecer, chove. Se Noé não obedecer, chove do mesmo jeito. A advertência é decreto. A advertência já é realidade no céu, só falta se concretizar na terra. O Apocalipse já é uma realidade no céu, só falta se cumprir na terra. Você crendo ou não, você vai viver o Apocalipse. Tua família, aqui dentro ou não, vão viver o Apocalipse. Só que eu declaro que tua família vai estar no reino de Deus. Eu declaro que você vai estar no reino de Deus, porque nós somos aqueles que, quando somos advertidos, nos posicionamos para construir. Eu estou sentindo uma graça hoje. Eu acho que eu vou para meia-noite, faça aqui. Noé ouviu de Deus: você vai construir uma arca, porque vai chover. O que Noé faz? Começa a construir uma arca. A Bíblia não é clara quanto tempo Noé levou para construir a arca. Alguns dizem que foi em torno de 40 anos. Outros dizem que foi 120. Quanto tempo você está pronto para viver uma advertência? Porque teve gente que desistiu porque a gente demorou para vir para cá. Nós passamos por 2 processos para chegar aqui. Quem é da igreja sabe. Havia um lugar, havia outro.
Parecia que tudo ia dar certo em outro lugar. E a gente celebrou, e a gente celebra, porque a gente é desses. É tanta luta, é tanto problema, para a gente não estar celebrando vitória. É ou não é? A vitória apareceu, a gente, oh! Mas deu errado, foi. Se engana muito quem acha que deu errado. Era preparo, era treinamento, era o Senhor abrindo a visão, era o Senhor nos posicionando, aumentando a velocidade dos nossos passos, posicionando os nossos corações para viver sua vontade. $120 anos se preparando para uma advertência. Será que você manteria a qualidade do teu trabalho 120 anos sem nada acontecer? Será que você se manteria fiel 120 anos depois? Toda vez que aparecia uma nuvem no céu, Noé pensava, será que é hoje? E justificar aos outros o que estava acontecendo. Porque sempre tem aquele que não ajuda em nada, mas critica, né? Ei, que é isso aí, hein? É um barco, é? E barco nada no seco, é? Tem o que fazer, não é? Oxi. Teus filhos estão crescendo aí, se perdendo, é? Tudo com a mão cheia de calo, amassado de martelo, perdendo a juventude. Ouvindo essas músicas repetitivas. Uma pessoa dessa não pode entrar no céu, né? Isaías diz que o negócio é o tempo todo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Acaba desse tem que ficar aqui. Aí leva uma nuvem, Noé, será que é essa? Aí soprou um vento forte, será que é hoje? Só que as advertências de Deus, quando chega o tempo de se cumprir, Ele avisa. Avisa para todo mundo, é? Avisa para quem é fiel. Não tinha uma nuvem no céu. O Senhor diz a Noé, entra na arca agora. Você está preocupado com suas finanças, né? O Senhor vai dizer assim, ó, entra na arca, porque eu vou suprir. Está preocupado com a saúde, é? O Senhor me disse essa semana, entra na arca. Entra você, entra teu filho, entra tua sogra, entra tua cunhada, entra tua sobrinha, bota todo mundo dentro da arca, porque eu vou selar essa porta por fora. O meu propósito acabou hoje, das lives. Pare não, pastor, eu sou obediente. Quando eu acordei pela manhã, eu acordei às 3h05. Olhei assim, disse, por que eu me acordei essa hora? Isso que eu quero tratar contigo. A palavra ia ser outra. Aí veio essa. Aí eu li, hoje a gente ministrou 3º capítulo de 2ª carta de Pedro. Aí o Senhor disse, tem falso profeta aí. Está vendo isso? Estou. Tem rebelde aí, está vendo isso? Estou. Qual foi a palavra que eu liberei sobre a casa onde eu te coloquei como cabeça? Qual foi a palavra, pastor? Remanescente. Isso faz mais de 6 anos. Eu acho que sim, eu não consigo lembrar agora. Eu falei, não estou entendendo, Senhor. O Senhor disse,
Está na hora do remanescente florescer. Foi um tempo, e agora começa outro tempo. Fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Deixa lá, Hebreus 7:11. Eu só li a primeira palavra de Hebreus 7:11. 9 e 10. Pela fé, quando, diga comigo, advertido. A partir de hoje, você se prepara para a advertência. Se o Senhor disse, vai acontecer. Vou dizer de novo, tem alguma pessoa que tem que pegar isso aí, segurar. Se o Senhor disse, vai acontecer. Não depende da tua lógica, não depende do teu medo, não depende da tua negligência, não depende da tua força, não depende do teu recurso, não depende de quem te amaldiçoou, não depende de quem te abençoou, não depende de quem disse que ia te ajudar, não depende de quem te deu as costas, não depende de quem chegou, não depende de quem vai embora. Ele disse, vai acontecer. Quando advertido acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo, qual é a palavra que tem ali? Temor. O inimigo vai me impedir hoje? Movidos por santo o quê? Temor. Muito se engana quem acha que temor é medo. O evangelho que eu aprendi na minha infância queria colocar medo no meu coração. Mas eu não aceitei Jesus com medo dele, não. Não foi assim que ele se apresentou para mim. O meu primeiro sentimento com ele não foi esse. Por isso que eu sou livre. Porque muito antes de chamá-lo de Deus, eu já chamava ele de Pai. E não é uma honra para Deus eu ser filho dele, não, viu? É uma honra minha poder chamar ele de Pai. É uma honra para nós sermos filhos dele. A palavra temor não é medo. A palavra temor tem algumas traduções. Não são poucas não, são muitas. Mas alguma delas é, veja bem, preste atenção. Temor é respeito, honra, excelência, detalhes. Uxi. Honra, amor, respeito, detalhes. Por que o nome temor tem a ver com detalhes, hein? Advertido acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo detalhe, construiu uma arca. Esse carpete tem que ficar aqui. Porque vai vir um ministério de dança que vai dançar aqui. Aí o joelhinho da minha filha não vai se arranhar. O pezinho da minha filha não vai se machucar. O lindo ou a linda que vai pregar aqui, ele está com um atrito bom no pé, não vai escorregar para cair. Como é o nome disso? Detalhe.
Você tem noção o que é 120 anos de detalhe? É temor. É fazer com excelência no primeiro dia, com a mesma força que eu vou fazer no 1000º dia. É a alegria que eu tenho pintando, é a alegria que eu vou ter convocando alguém para vir para a igreja. O amor que eu tenho com esse microfone na mão é o amor que eu tenho com a placa ali, dando um sorriso e dizendo: seja bem-vindo à casa de Deus. O nome disso é temor. Porque quem tem temor fica fraco. Quem tem temor fica triste. Quem tem temor às vezes é mal compreendido. Quem tem temor às vezes é julgado. Mas quem tem temor não para, não para, não para, não para. Os primeiros 30 anos. Vem cá, filhinho. O betume é assim, ó. O betume. Toda beiradinha tem que ter betume. É uma madeirinha, outra madeirinha bem juntinha e betume no meio. Vem cá, meu lindo. Eu não quero nenhuma farpa, viu? Porque vai passar a ovelhinha aqui, se tiver farpa, vai inflamar o pezinho dela e a gente não vai ter antibiótico na arca. Vem cá, mulher. A cocheira onde o boi vai comer tem que estar bem alisadinho, viu? Porque a gente vai botar o capim aqui, ele vai comer bem direitinho, não vai se assustar, não vai produzir problema com outro animal. Tudo foi feito com, diga comigo, detalhe. E quem faz com detalhe antes de pregar, ora, lê a Bíblia. Quem faz com detalhe, ensaia para tocar, aprende, melhora, evolui. Quem faz com detalhe vai preparar algo para a mídia, mas faz com excelência, faz com cuidado, sabe? Está aqui olhando, esse negócio está um pouco troncho. Pastor, vamos consertar esse negócio. Foi o que eu ouvi da líder da mídia aqui, olha. O negócio está meio assim. A gente precisa subir ali e dar um jeito. Como é o nome disso? Temor. O nome disso é detalhe. O nome disso é cuidado. E uma casa cheia de temor, todas as brechas são tampadas, todas as irregularidades são tratadas. Na hora de evangelizar, todo mundo evangeliza. Mas na hora de varrer, todo mundo varre. Não tem motim, não tem grupinho, não tem separação, tem propósito. Não tem ninguém bochechudo, porque eu estou pintando muito, ninguém está fazendo nada. Faz o seguinte, ora para o Senhor dar o propósito ao outro. O diabo é sujo, sabe? A gente sabe disso. Só que ele joga pesado com quem joga pesado. Ontem, quarta-feira, alguém que eu amo demais. Amo demais. Obrigado, querido. O nome disso é detalhe. Disse assim: mas Léo, tu ora tanto. Eu já disse, fala Lúcifer. Porque Jesus não faz isso comigo. Tu ora tanto. Jesus não fala assim comigo, ele me conhece. Fala Lúcifer, o que é que tu quer comigo hoje? Tu ora tanto. Eu vejo os cultos que tu faz. Eu falei, que foi, capeta? E um negócio desse com a tua esposa.
Aí eu parei e fiz: o quê? Aí fiz: é porque me disseram que ela está com câncer. Eu disse: ah, isso é desprezível. Eu falei: como assim? Fiz: isso é desprezível, porque tem tanta graça de Deus sobre a vida dela, que o câncer não é nada comparado com o poder, com a graça, com a misericórdia, com o amor, com a cura, com a vida que todos os dias o Senhor renova sobre nós. Tu tá me vendo chorando? Não, então não fica essa cara triste não, pode começar a sorrir. Ave Maria, Leandro. Eu sou assim, está me conhecendo agora. Tem temor no que eu estou construindo. Vou dizer de novo, aí você diz, igual a mim, tá certo? Tem temor no que eu estou construindo. Então não, eu não posso fazer com alegria e com amor quando tudo está bem, e quando tudo está mal eu fazer com tristeza e com desprezo, não. Eu faço com amor e com alegria quando tudo está bem, e faço com amor e com alegria quando tudo está mal. Eu vou sorrir e louvar o nome do Senhor quando tudo estiver bem, e quando tudo estiver mal eu vou dar brados ao nome dEle. Porque senão não é fé, é emoção. Porque senão não é fé, é sentimento, é sensaçãozinha. E sinta em dizer: graças a Deus eu nunca me droguei. Eu já consumi uma bebida alcoólica uma vez, botei na boca, horrível. Meu Deus, como é que a pessoa bebe troço daquilo? Nunca. Mas eu conheço umas pessoas aí que se drogavam e disseram que toda vez que você se droga, o efeito é menor. A fé de algumas pessoas é assim, começa lá em cima e vai diminuindo. Porque é um sentimento, é uma sensação. Para mim nunca foi isso, para mim sempre foi temor. Para mim sempre foi detalhe. Para mim sempre foi ganhado a força. Eu sei de onde vim. Eu sei quem me tirou de lá. O que Noé construiu foi com, diga comigo, temor. E o mais impressionante, se nos dias de tristeza de Noé, ele tivesse feito de forma descuidada, quem ia pagar por isso? Olha a sequência do texto: construiu uma arca a fim de salvar a sua. Porque se nos dias que eu estou fraquinho eu peco, tem um buraco na minha arca. No dia que eu estou tristinho, eu esculhambo, tem um buraco na minha arca. No dia que eu não estou muito bonzinho assim, eu não vou para a igreja porque eu estou muito bochechudo, tem um buraco na minha arca. Eu preciso pegar esse buraco, colocar uma tábua e dizer: esta arca vai levar a minha família para o outro lado deste universo. Eu não posso desistir. Estava no detalhe o amor de Noé. E tudo que ele fez foi por intermédio do quê? Por intermédio da... Eu não devia não, mas eu vou terminar. Mateus capítulo 9, verso 27. Você finge que eu terminei, eu finge que estou terminando. 9, 27. Mateus 9, 27. Coloca na NAA. Só porque você botou KJA. Saído Jesus dali, 2 cegos. Quantos cegos? O seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. 28.
Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. Quando ele fez o quê? E Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. 29. Então Jesus tocou os olhos dele, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Verso 30. E os olhos dele se abriram. Jesus, porém, por isso que tinha que ser na NAA. Severamente, viu? Tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disso. Volta para o 27. Os versos anteriores, uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, perdia sangue, ela tinha um fluxo de sangue. Lá menor. Ela viu uma multidão e com muito esforço, ela foi rompendo a multidão um a um, até tocar na orla da veste de Jesus. E quando aquela mulher tocou, ela ficou. Houve um esforço físico, psicológico, espiritual. Jesus não precisou dizer nada a ela. Apenas o quê? Alguém me tocou. A fé daquela mulher construiu um milagre. Quantos creem? O mesmo Jesus agora está no capítulo 9, verso 27. Passando. Alguém advertiu os cegos: ei, o homem que está passando ali, tinha uma mulher doente, tocou nele e ficou curada. Tinha uma galera cega, ele declarou, a pessoa voltou a ver, passou a ver. Tinha um cara coxo, andou. Tinha um caba leproso, ficou curado. O cego pensou: se ele faz tudo isso, pode fazer conosco. Se ele pode fazer tudo isso, pode fazer conosco. Eles estavam debaixo de uma promessa? Não. Eles nem conheciam Jesus. Apenas foram advertidos que ele estava passando. Só que quem é advertido e se posiciona, o milagre acontece. Quem é advertido e começa a construir, o milagre acontece. Quem é advertido e se move, o milagre acontece. Eu acho que um pegou na mão do outro e disse assim: está ouvindo barulho? É ele passando. Eu não estou vendo ele, você também não está vendo ele. Talvez ninguém esteja nos vendo também, porque nós somos desprezíveis. Mas quem sabe, ele não olha para nós. Quem sabe, ele não olha para nós. Porque a gente pode até não estar vendo ele, mas se ele nos vê, como é o nome dele? Tu ouviu o nome dele? Isso é Jesus. Jesus quer dizer Salvador. E será que ele é o Salvador ungido? Será que ele é o Jesus Cristo, o que foi enviado para sarar essa terra? Se ele fez tudo isso, é ele.
eu vou chamar ele pela profecia. Eu vou chamar ele pelo que ele foi anunciado em Isaías. Eu vou chamar ele pela missão que ele veio cumprir nessa terra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz quantas vezes eles chamaram. Foram muitas. Porque aqui fala de um trajeto percorrido. Saindo dali, 2 cegos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus andando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus andando. Talvez alguém disse: cala a boca, menino. Tu é cego. Tu fizeste por merecer. Ele não está te vendo, ele não está te ouvindo. Bota o verso 28. 28. Quando ele entrou em Jesus entrou em Aí Jesus entra em casa e os cegos continuam falando com ele. Quer dizer que os cegos fizeram o quê? Não precisa de muita teologia para isso não. Jesus entrou em casa, os cegos continuam falando. O que os cegos fizeram? Entraram com ele. Já que vocês me chamaram para a intimidade, entra na intimidade. Já que vocês me chamaram de forma íntima, entra no lugar íntimo agora. Já que vocês creram que eu sou o que sou, entra no lugar de intimidade agora. Entra aqui. Procura na Bíblia quantos milagres aconteceram dentro da casa. 3. Um coxo que os amigos desceram ele pelo telhado, e esses 2 cegos. Foram milagres íntimos. Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Jesus, nós cremos. Vejam. Para quem até aquele momento o mundo era trevas, o primeiro rosto que eles viram foi o de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Onde havia trevas, que você vai ver Jesus. Onde estava tudo obscuro, a luz de Jesus vai brilhar. O propósito vai ser claro. A construção vai ser clara. Porque hoje o Senhor está te levando para um lugar de intimidade. Porque o que antes estava distante agora está perto. Porque o que antes parecia encerrado apenas começou.